Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que nos acompanha por vídeo ou pelo podcast. Eu sou o Norberto Liberator e ontem, no dia 16 de abril, foi ao ar o primeiro episódio do programa ADUEMS Entrevista, no YouTube. Nós entrevistamos o professor Dr. Rivaldo Venâncio da Cunha. O Rivaldo é graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, cursou mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente é professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Também atua na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, onde é coordenador e também leciona no programa de pós-graduação. Para nos ajudar com contribuições à entrevista, nós convidamos também a professora doutora Cássia Reis, do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e também presidente da ADUEMS. Então, para todos aqueles que não puderam acompanhar a live ou aqueles que quiserem revê-la ou reescutá-la, nós estamos disponibilizando aqui o link já editado. Então, boa noite, professor Rivaldo. Boa noite, professora Cássia. Boa noite, Norberto. Boa noite, professor. Acadêmicos, trabalhadores da educação, em especial da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, nosso querido Mato Grosso do Sul. É uma imensa satisfação estar conversando com todos vocês nesta noite. Boa noite a todos os ouvintes aqui. Boa noite, professor Rivaldo, agradecendo de novo a sua participação. E aí, nós estamos aqui na ADUEMS, agora estou como professora da universidade, mas também como presidente da UEMS nessa gestão. Então, vamos ao que interessa, né, Norberto? Exatamente. Antes de começar aí a nossa entrevista, eu gostaria só de deixar, de colocar um pouco no contexto atual, né? Nós acabamos de ter uma demissão de fato do ministro, né, porque que isso iria acontecer, isso já era uma bola cantada, né. Gostaria também de prestar as condolências. Nós tivemos nesta semana 2 perdas aí para a militância, para as pessoas que acreditam em um mundo com mais igualdade, com direitos para todos. Perdemos a Alanis Mateusa, que foi a primeira advogada trans negra de MS, e ontem, uma outra notícia também igualmente triste, nós perdemos o Richard Lima, que foi um jornalista, inclusive ele foi da minha turma de jornalismo na UFMS, e ele tinha um programa chamado Mundo Negro, em que ele entrevistava artistas negros, né? Ele era bem envolvido com o movimento negro. Então, já depois da introdução, acho que nós já podemos dar início à nossa entrevista. Para situar o público com relação ao nosso entrevistado, eu pergunto, professor Rivaldo, que trabalhos você tem desenvolvido recentemente? Gostaria que falasse um pouco mais sobre a sua pesquisa e atuação. Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem trabalhado em especial com arboviroses, e dentro das arboviroses, mais especificamente com dengue e chikungunya. São várias as áreas de atuação que nós temos. Por exemplo, nós participamos de 2 ensaios clínicos para testar a eficácia de vacinas contra dengue, uma delas já licenciada e a outra em fase de licenciamento. Vários outros aspectos relacionados com a dengue nós temos trabalhado no nosso grupo de pesquisa. Por exemplo, estamos aqui com a nossa querida professora, doutora Cássia Reis, que tentou me ensinar, não sei se eu aprendi muito, sobre aspectos muito importantes, qualitativos a respeito da percepção dos profissionais de saúde, dos usuários da saúde também, em relação à dengue, essas epidemias de dengue, que foi o seu trabalho, brilhante trabalho, por sinal, de doutorado. Vocês sabem que depois de um certo tempo, o professor orientador, ele aprende com os estudantes. Tem uma fase que a gente
passa algum conhecimento para os estudantes e depois orientandos. Depois de certa época, os orientandos que nos ensinam. Então, nesse sentido, tanto com dengue como com chikungunya, há vários trabalhos que nós temos em andamento. Nós temos uma coorte de pessoas, de aproximadamente 250 pessoas que tiveram chikungunya na região de Feira de Santana, no interior da Bahia. Tem pacientes ali, tem doentes que nós já examinamos 17, 18 vezes, ao longo de quase 5 anos, acompanhando a evolução clínica desses pacientes e procurando entender por que alguns deles desenvolvem formas clínicas mais graves, mais intensas, mais arrastadas também, que ficam crônicas por vezes durante 2, 3, 4 anos, ou a pessoa aqui e acolá está se queixando de uma manifestação clínica. Então, entender essa evolução natural, entre aspas, é uma das linhas de pesquisa que nós estamos fazendo. Da mesma forma, a avaliações que foram projetos de mestrado de orientandos nossos, uma delas, professora da UEMS também, que era para avaliar as características da dor neste paciente na sua fase aguda da chikungunya. Também teve outro trabalho, este já na região de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, onde foi estudada a incapacidade, o comprometimento funcional das pessoas que tinham sido acometidas por chikungunya. Também temos nos dedicado a aspectos moleculares e genéticos, tanto do vírus chikungunya, como do vírus dengue, como do vírus da febre amarela. Tem sido uma das áreas que nós temos atuado mais intensamente. E há outras áreas tão importantes quanto, por exemplo, com a hanseníase, recentemente nós acompanhamos uma pesquisa sobre a avaliação de alguns preditores de adesão ao tratamento de paciente com hanseníase, em especial sob o olhar da psicologia, uma abordagem psicológica para entender esse preditor, por que algumas pessoas aderem mais ao tratamento com hanseníase e outras não. Em linhas gerais, acho que os principais seriam essas linhas de atuação. Uhum. Então, perfeito. Gostaria de saber como que você avalia a situação do Brasil e do estado de Mato Grosso do Sul em relação à pandemia do coronavírus. E em relação ao que aconteceu hoje, quais que seriam as perspectivas, o que se espera que possa mudar na política que vem sendo feita de combate ao vírus? Veja bem, Norberto e colegas da UEMS, tanto o Mato Grosso do Sul como o Brasil como um todo vivem um momento muito preocupante, muito mais pelo que virá ou que poderá vir do que pelo que já aconteceu nesse momento. Nós que nascemos e nos criamos no Mato Grosso do Sul, nós sabemos que o período de maior ocorrência dessas viroses de transmissão respiratória, essas viroses de vias aéreas superiores, ocorrem a partir de final de abril, maio. Assim, mais ou menos, tem sido todos os anos. Ou seja, o período aquele mais frio do ano, durante o qual as pessoas ficam mais frios e secos, né, onde as pessoas ficam mais reclusas e que facilita a transmissão pessoa a pessoa, ainda não chegou na sua plenitude, tanto em Campo Grande, na capital, como, sobretudo, no interior, essa região mais próxima do Paraná e do Paraguai, onde as temperaturas tendem a ser mais baixas. A mesma coisa vale para o Brasil. Nós não enfrentamos ainda um inverno de verdade na região sul do país e mesmo na região sudeste. Não seria exagero afirmar que o que nós estamos observando no estado de São Paulo nesse momento ainda é algo precoce em relação à sazonalidade em que essas infecções respiratórias se repetem ano a ano. De tal forma que eu diria que nós ainda teremos muita dor,
muito sofrimento pela frente e que, infelizmente, as condições objetivas que estão colocadas para o país são preocupantes. Nós temos hoje dificuldades reais para a manutenção desse afastamento físico, né? Eu não gosto desse termo isolamento social, acho que nós temos que trabalhar e fortalecer o afastamento físico, o afastamento entre as pessoas e tentar fortalecer os laços de relações sociais, tentar fortalecer as redes de proteção social e não romper com essas redes de proteção social. O afastamento físico é uma coisa, o afastamento, o isolamento social é outra completamente diferente. Mas eu diria que o cenário nesse momento ainda é preocupante por várias razões, como poderemos ver em outros momentos da nossa conversa hoje. A professora Cássia gostaria de comentar? Então, só para reforçar, inclusive, essa noção de isolamento físico, né, como você falou, mas nas cidades pequenas, né, eu estava comentando antes que é muito importante, a gente tem visto que nas cidades muito pequenas, elas têm, eu não sei o que acontece, que parece que eles estão se sentindo meio imunes, isso vai acontecer em cidades grandes, então tem que talvez dar um enfoque nisso e também pensar que exatamente nas cidades pequenas é que a gente não tem leitos de TI, que a gente não tem um apoio mais efetivo para os casos mais graves. Então, isso eu acho bem complicado. Então, vamos para a próxima pergunta. E gostaria de saber, né, qual que é a importância, né, a importância do SUS, né, de um sistema de saúde pública como o SUS, num contexto de pandemia, e o que, em termos prospectivos, a crise do coronavírus pode ensinar para a população em geral e para os gestores públicos, né, em relação à importância desse sistema público de saúde. Que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma conquista, um patrimônio da sociedade brasileira. Foram décadas de construção, antes mesmo da Constituição de 88, já tinha vários movimentos que serviram de inspiração e de apoio, né, à formulação das bases teóricas, as formulações teóricas para a existência do Sistema Único de Saúde, a criação do Sistema Único de Saúde. Foi necessária a chegada de uma enfermidade, de uma doença causada por um vírus que atingiu todas as camadas sociais e que começa, paradoxalmente, talvez pela primeira vez nas últimas décadas, nós temos uma epidemia que começa pelas camadas mais ricas da sociedade. E aí, quando nós nos deparamos com o volume de atendimento, todos lembram que existia um Sistema Único de Saúde, o SUS. E isso é muito importante, porque eu dizia esses dias, conversando com, não lembro, um dos colegas da DUEMES, que parecia aquela comparação, aquela paródia da Geni, da música da canção do Chico Buarque, que então taca a pedra na Geni, todo mundo falava mal do SUS, o SUS não presta, o SUS. De repente foi necessário uma pandemia com esta magnitude para muitas camadas sociais acordarem e observarem que, de fato, para abarcar tamanha responsabilidade e amenizar o sofrimento de milhares de pessoas, era necessário um sistema universal, democrático, como o Sistema Único de Saúde. Ele tem problema? Evidentemente que tem problemas, muitos dos quais são problemas ou do nascedouro dele, que nós ainda não definimos claramente o seu financiamento, como se dará, tanto quantitativo como qualitativo, e uma formulação que nós ainda temos de concepção de atenção à saúde, que é centrada basicamente em duas categorias profissionais, cá entre nós. Sem essas duas categorias profissionais não existe Sistema Único de Saúde, que são médicos e enfermeiras, mas a saúde é algo muito mais amplo. Ela
tem a ver com as condições de vida, as condições de trabalho, as condições de moradia, ou seja, há um conjunto muito grande para além da assistência direta. Eu vou pedir licença para vocês, é que todo dia às 8h30 da noite, no horário do Rio de Janeiro, começa o panelaço. E aí eu tenho que fechar a janela aqui, porque senão não vai dar para a gente conversar. Já tem um mês praticamente, todo dia. 2 minutinhos eu fecho a janela e volto aqui. Peraí, senão não consigo. Tudo bem, tranquilo. Sem problemas. Gente, lembrando nesse intervalo, então, que é da importância social da universidade, dos professores, né? Eu estou acompanhando aqui, tem muitos professores acompanhando nossa live aqui pelo YouTube. Então, lembrar dessa importância e do papel da universidade. A gente vai puxar... Só para a gente descontrair um pouquinho, tem um objeto que já fica parado ali na janela todo dia. Hoje você não está participando, hein? Interrompemos o seu painel. Se não fechar as janelas, a gente não... Todo dia, é impressionante. Mas, enfim, retomando agora, brincadeiras à parte, então... O Sistema Único de Saúde é um patrimônio, ele tem dificuldade, agora, muita dessa dificuldade é desse hospital e não lá atrás, na prevenção, e aí eu estou falando prevenção que inclui condições de vida, moradia, alimentação, etc. Poucas categorias profissionais. Por exemplo, nós temos, na média, com 25 anos de idade, mais ou menos 20% da população brasileira tem hipertensão arterial. Boa parte dessa hipertensão arterial, para que ela seja superada, ou melhor dizendo, ela poderia ser superada, por exemplo, com programas de ajuda, de recondicionamento alimentar, caminhadas com o suporte de educadores físicos e assim sucessivamente. Ou seja, tem outras categorias profissionais que o SUS deveria ter um olhar mais generoso para essas categorias profissionais. Mas, de qualquer forma, para o enfrentamento, neste momento da pandemia da Covid e a situação dramática que nós estamos vivendo no Brasil, ficou patente que quem, de fato, está segurando boa parte dessa situação é o SUS. E nós veremos que a presença do SUS será ainda mais marcante, quando, de fato, a epidemia se espraiar para aquelas camadas sociais que não têm outra fonte de acesso, de acolhimento, que não o sistema público de saúde. Esta é uma lição. Nós entendemos, governantes, aqueles que formulam as políticas do país, aqueles que gerem a nossa saúde, que o Sistema Único de Saúde é um patrimônio da sociedade brasileira e, enquanto tal, ele deve ser preservado e melhorado. Ao mesmo tempo, uma das grandes lições que o mundo está vendo é que a globalização, naquela concepção que vários teóricos, vários estudiosos abordavam, por exemplo, o Milton Santos, aquela globalização está falida. Nós estamos vendo o país, entre aspas, mais rico do mundo, que não tem máscara, os Estados Unidos, que não tem máscara para os seus profissionais de saúde, que não tem respirador para os seus doentes. Está na dependência da China. Por quê? Porque em determinado momento essa globalização fez uma divisão do mundo em que determinadas coisas deixaram de ser fabricadas nesses países por conta do investimento em capital especulativo e não na produção de bens que poderia servir e atender às necessidades de amplos contingentes populacionais. Esse é outro aprendizado. Provavelmente, ao sairmos dessa pandemia, o mundo estará numa gravíssima crise econômica e no Brasil não será diferente, crise esta que nos obrigará necessariamente a repensar quais são os valores que nós queremos nas nossas sociedades para as futuras gerações. Ok, então, aproveitando aí essa fala sua a respeito desse sistema, dessa globalização nos moldes em que ela é colocada hoje,
Você acha que essa crise, né, da pandemia devido à Covid-19, ela pode fazer com que haja uma mudança nessa ordem neoliberal, de ter algum outro modelo que possa se impor agora? Modelo existe, formas alternativas de convívio, valores, etc., existe, valores de convivência, de relacionamento humano, de solidariedade humana, de carinho, de afeto, ele existe. Agora, por si só, a crise da pandemia não vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo são os movimentos sociais organizados, a sociedade civil organizada, fazendo reivindicações e disputando propostas para que, de fato, esse novo olhar, essa nova matriz de desenvolvimento econômico e social seja de fato implantado. Isso vale para a macroeconomia do país como um todo, mas vale também para uma microeconomia que está dentro, por exemplo, das universidades. Ficou claro nesse processo o desastre que nós estamos caminhando, por exemplo, com a redução do financiamento da educação. Já nem me refiro para o quantitativo de financiamento para bolsas de pós-graduação, estrito sensu, seja em nível de mestrado ou em nível de doutorado, mas o financiamento como um todo. Tem várias instituições federais e estaduais de ensino superior que estão com gravíssimos problemas de manutenção de coisas básicas. É o papel higiênico no banheiro, é a água, é a limpeza, é a luz elétrica. Não estou falando dos equipamentos importantes que estão quebrados, que não têm mais manutenção. Então, ou nós repensamos esse abismo que nós estamos caminhando, ou provavelmente a saída da crise, a superação das dificuldades inerentes como resíduo, como consequência dessa pandemia, levaremos muito mais anos, muito mais tempo para sair, para retomar um patamar razoável de desenvolvimento, seja na área da educação, ciência, tecnologia, saúde, enfim, a sociedade como um todo. Mas por si só não vai ter mudança. Não acredito que os grandes industriais, os grandes banqueiros vão virar generosos do dia para a noite e vem verba para a educação, para a ciência, tecnologia, e que todo mundo mudou seus corações. Não acredito nisso, infelizmente. Pelo contrário, né? Também não acredito nessa possibilidade de uma mudança tão brusca assim. Mas tem uma pergunta aqui de uma internauta, da professora Maria Rosana, que está perguntando como garantir que esses aprendizados se efetivem como construtores do mundo pós-Covid. E aí, retomando essa questão mesmo do papel até da universidade, mas como fazer essa possibilidade? Quais são as possibilidades? A possibilidade que está sendo colocada, né, é que a crise pós-pandemia de Covid vai ser gigantesca. Os economistas mais otimistas estão falando que o Brasil deverá ter um PIB de mais ou menos 5% negativo, produto interno, ou seja, franca recessão, estagnação mesmo. Isso tem consequências absolutamente catastróficas. Por quê? Porque se nós estamos nessa recessão, não vai ter verba. Olha o paradoxo, ao mesmo tempo que seria necessário injetar recursos para retomar o desenvolvimento da ciência, tecnologia, por meio do fortalecimento das universidades, etc. e tal, não vai ter recurso porque a arrecadação, a economia vai estar parada. O desemprego tende a ser brutal. Então, é realmente um paradoxo. Nós vamos ter que redirecionar o sistema econômico da forma como ele está colocado, que é muito mais voltado para o acúmulo da ciranda financeira e não do investimento no setor produtivo. Nós temos que retomar o investimento no setor produtivo de tal forma que ele gere emprego, ele faça a roda da economia girar. Como está colocado, o desemprego só tende a aumentar, não tem jeito.
e, consequentemente, aquele ganho que nós esperávamos que pudesse ter a partir do fortalecimento, da revitalização das universidades públicas, privadas também, não são só as públicas, todas, o sistema educacional de ciência e tecnologia do país, dificilmente acontecerá, infelizmente. Uhum. Então, mais perguntas aqui dos usuários. O José Roberto Lunas, ele está perguntando que no Mato Grosso do Sul nós acabamos de passar de 100 casos a 5 dias, temos um aumento de 6 a 8% ao dia, portanto, né? E ele quer saber se pode haver uma aceleração da propagação. Com certeza, infelizmente está muito longe do que seria esperado para uma doença cujo agente causador é transmissão por gotículas, quando nós falamos, espirramos, tossimos e que pode contaminar objetos nos quais nós seguramos, nos quais nós tocamos. Com certeza, o número de casos no Mato Grosso do Sul tende a passar de alguns bons milhares de casos. Então, com essas perguntas, essas respostas que foram dadas, acho que acaba entrando na nossa outra pergunta que nós temos aqui, que é o que a pandemia revela sobre a saúde pública no Brasil, e se esse quadro tem relação com a política de investimentos públicos na área de saúde, nas instituições que fazem pesquisa no Brasil, sobretudo os institutos e as universidades públicas. Ela revelou uma fragilidade. Primeiro que nós temos uma rede importante dentro do Sistema Único de Saúde que merece um carinho todo especial. Quando nós somos perguntados, Norberto, professora Cássia, os amigos e amigas, sobre o que nós achamos que é bom, que é um exemplo no SUS, invariavelmente, nós citamos o Programa Nacional de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS, invariavelmente. Mas nós temos outros patrimônios, outras conquistas dentro do Sistema Único de Saúde que nós precisamos valorizar. Eu citaria, por exemplo, o Programa Nacional de Imunizações. É um patrimônio, tem 40 e tantos anos já, anterior à Constituição de 88, inclusive, que é um patrimônio da sociedade brasileira, o PNI. E tem uma outra rede fantástica, que é a Rede Nacional dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública, os LACENs. Isso é uma fortaleza. Quem está segurando nos estados são os LACENs, com as várias parcerias que estão sendo estabelecidas de acordo com cada local. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o diagnóstico da Covid está sendo feito pelo LACEN, mas em estreita parceria com laboratórios, com professores, pesquisadores da própria UEMS, da Universidade Católica Dom Bosco, da Federal da Grande Dourados, da Federal do Mato Grosso do Sul, da Embrapa, ou seja, uma grande rede se formando, mas que essa rede ela tem já uma matriz, que é a Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. No entanto, essa pandemia, essa emergência mostrou que esta rede fantástica, super importante, precisa melhorar e muito, tanto do ponto de vista de receber mais recursos humanos, mais trabalhadores, como de aporte tecnológico, uma modernização tecnológica em vários desses laboratórios centrais de saúde pública. Então, essa é uma primeira questão que a pandemia nos mostra. A pandemia nos mostra também que a distribuição de leitos no Brasil, ela está defasada, sobretudo os leitos de terapia intensiva. Tem um cadastro mostrando um contingente de leitos que, quando nós vamos observar na prática, esse cadastro não condiz com a realidade. A realidade é infinitamente menor. Por quê? Porque esse cadastro inicial ele está desatualizado. Muitos dos equipamentos cadastrados ou dos leitos
aqui no tal do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ele na prática está quebrado, está sem manutenção, está sem funcionamento. Quem tocava aquilo dali naquele hospital público está aposentado, fecharam o leito, enfim. Nós temos uma defasagem que a pandemia serviu para acordar e mostrar, olha, precisamos também olhar para esse aspecto. Se é verdade que o grande sustentáculo de qualquer sistema de saúde é a atenção primária, e é verdade, e acontece, e eu concordo com isso, mas nós não podemos prescindir também de um nível de tecnologia expresso nas unidades de terapia intensiva, que é importante para dar vazão a esse contingente de casos graves que é drenado pela grande rede de atenção primária. Nós temos que dar vazão. O que nós observamos hoje é que o que chega pela atenção primária, ele encontra um gargalo que não tem para onde ir. E, para complicar a situação, nós estamos observando que as internações nestes leitos de terapia intensiva dos pacientes com Covid são internações prolongadas, 2, 3, 4 semanas, ou seja, o leito de terapia intensiva, ele gira muito pouco. O paciente chega ali, fica quase que um mês, um leito ocupado por um único paciente, e isso é um complicador, e razão pela qual nós estamos fazendo esse esforço gigantesco para ampliar a quantidade de leitos de terapia intensiva. Para finalizar, tudo isso volta também e aponta na direção de várias alternativas, inclusive para a construção, fabricação de respiradores, de equipamentos de proteção individual. Tem várias startups dentro dessas universidades, dentro dos institutos federais de educação, que se tivesse o devido aporte, a devida valorização, muito provavelmente estaria ajudando a reduzir essa gigantesca dependência externa que o Brasil vive nesse momento por equipamentos de proteção que não são sofisticados do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, máscaras. Máscaras cirúrgicas, etc. e tal, que nós estamos com dificuldade. Suave para fazer a coleta de secreção em narina ou em secreção de orofaringe, nós estamos importando da China. E isso tudo dentro dessa grande rede. Se a rede tivesse sendo valorizada, os institutos federais, as universidades públicas, estaduais, regionais, federais, etc. e tal, nós estaríamos com certeza com outro patamar de desenvolvimento nesse momento e com uma menor vulnerabilidade do ponto de vista de resposta a questões simples. Passamos um período para finalizar essa questão, com uma grande dificuldade em relação à fabricação, à produção de kits para o diagnóstico molecular da Covid. Estamos superando assim, a Fiocruz tem feito um trabalho gigantesco com seus parceiros, Instituto de Biologia Molecular do Paraná, etc. e tal. Então, estamos fazendo um esforço gigantesco. Em algumas localidades, não estamos conseguindo fazer a coleta da secreção nasal, porque não temos o SWAB para fazer a coleta. Então, vejam vocês o tamanho da fragilidade que nós estamos. Todos devem ter visto o noticiário nacional falando dos milhões de máscaras que o Brasil está importando nesse momento da China, porque dentro do país não existe. Isso chega a ser trágico, né? Essa situação que a gente está passando agora. Eu tenho uma pergunta, aliás, duas que eu vou fazer junto, mas que eu acho que a gente pode, você pode dar uma resposta bem clara aqui, do Fuad e da Carla. Né? O Fuad diz assim... Fuad, você conhece bem, né? Abração, Fuad, vou orientando. Assistindo aqui a gente. Avaliando os casos diagnosticados até o momento e sabendo da subnotificação dos casos, assintomáticos e oligoassintomáticos, somando ao baixo potencial de testes realizados, qual seria o impacto real? E aí eu quero já colocar da Carla, professora Carla aqui da UEMS, a prefeitura está liberando a abertura de lojas e academias com orientações precisas e cuidados. O que você pensa sobre isso? Não é perigoso? Quando será possível realmente essa liberação? E está dando os parabéns aqui pela sua fala.
E aí já vou engatar uma terceira aqui. O professor Dilson, aqui da Duemes, ele está querendo saber como é que está e quais seriam as informações a respeito especificamente da população indígena. Então, vamos lá rapidamente. Nosso querido Fuad é um grande amigo também aí da UFGD. Um abraço, Fuad. Veja bem, o impacto é infinitamente maior nesse momento do que os números mostram. Como nós tivemos dificuldades inicialmente com o diagnóstico, na fase inicial da doença, portanto, o diagnóstico molecular, essa realidade ela ficou restrita àqueles casos clinicamente mais intensos e também aqueles bem intensos que estavam internados. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu na própria China também. Há algumas estimativas mostrando que na China pode ter tido alguns milhões de casos de Covid, e não apenas aqueles cerca de 90, 100, 100 e poucos mil casos. Por quê? Porque eles também estavam, naquele momento, com dificuldade para o diagnóstico. É uma doença nova, causada por um vírus novo, e que, portanto, não existia estocado um kit para diagnóstico. Esse kit ele foi desenvolvido a partir de metade de janeiro agora de 2020 para cá. Então, tem pouco tempo que ele foi desenvolvido. Aliás, um desenvolvimento em tempo recorde para o que a gente normalmente observa. Então, essa dificuldade ela aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, todos os lugares que está enfrentando, na Espanha, esse mesmo problema. Os matemáticos, o pessoal que trabalha com a estatística, com a bioestatística, tem projetado, Fuad, algo como 8 a 10 vezes mais o número real de casos em comparação com o que está diagnosticado agora. Então, se nós temos 30 mil, provavelmente já tenhamos tido algo como 300 mil casos de infecção sintomáticos no Brasil. Fora um outro contingente que pode ser assintomático. O impacto é infinitamente maior. Se Mato Grosso do Sul tem 100, provavelmente, pelo menos uns 800 a 1.000 infectados, certamente já houve aí no nosso estado. Em relação à liberação do comércio, provavelmente nós, tomara que eu esteja errado, mas há uma grande probabilidade de repetir-se no Brasil o que já ocorreu em outros países do mundo. Nós subestimamos o valor, a importância desse afastamento físico, e alguns países não respeitaram, ficaram alguns dias e depois voltaram totalmente às atividades normais. Quando houve um repique gigantesco da epidemia nesses países, com centenas de mortes diariamente, os países tiveram que recuar. Tomara que não aconteça isso no Brasil. Mas todos os outros países que fizeram esse mesmo processo que está acontecendo no Brasil se arrependeram e voltaram para trás. Bem, nós temos um problema grave. Por quê? Porque nós somos um país que tem alguns milhões de desempregados e outros tantos milhões, talvez algumas dezenas de milhões, entre desempregados e subempregados. Muitos subempregados que trabalham durante o dia para comer à noite. Ficar em casa nessa circunstância, para esse contingente de pessoas, só é viável se o país, se o Estado, de fato, implementar uma política de distribuição de renda, uma política efetiva, de apoio social para que essas pessoas que não têm vínculo, que não têm carteira assinada, que trabalham de dia para comer à noite, fiquem em casa com o Estado garantindo o sustento, como estamos observando em vários países do mundo, com pequenas diferenças, mas estamos vendo. A Europa praticamente inteira está fazendo isso, e vários outros países também têm feito isso fora da Europa. Não é o que a gente está observando no Brasil com muita dificuldade, não precisa explicar isso para vocês. Então, nós estamos numa dificuldade. O comércio quer abrir uma parte dele. Alguém diz que não tem perigo. Esse que quer abrir sente-se mais estimulado ainda. Se acontecer algum desastre lá adiante, paciência, a vida vai cobrar depois.
né? Então, é importante que diga que tem alertas, inclusive da própria Organização Mundial de Saúde, incentivando e reforçando e recomendando este afastamento físico. Em relação à população indígena, Adilson, nós temos trabalhado ainda, ontem ou foi hoje de manhã, já não me lembro qual foi, nós fizemos uma grande reunião com vários pesquisadores de vários cantos do Brasil que trabalham com saúde indígena. Não é meu caso, eu não trabalho com saúde indígena, mas apenas para ajudar a fazer essa liga e fazer uma ponte em relação Fiocruz, Ministério da Saúde. Mas pesquisadores, inclusive, que têm trabalhos desenvolvidos aí no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, de Ponta Porã, lá embaixo em Amambaia, aquela região ali. Eles participaram e todos preocupados com a situação de vulnerabilidade dessa população. Têm sido observados casos, sobretudo na região norte do país, na região amazônica, são preocupantes e nós temos várias situações, várias realidades. Desde aquela população indígena que está próxima das cidades, dos centros urbanos, à população indígena que está afastada e que está recebendo semanalmente ou quinzenalmente, enfim, periodicamente, a presença de pessoas, inclusive de equipes de saúde da família, que adentram ao encontro dessas populações afastadas. O ideal é que essa população indígena afastada, ao receber esse profissional, ou melhor dizendo, antes desse profissional se dirigir para aquela comunidade, ele deveria ter sido submetido ao teste para saber se ele não é um portador assintomático. E ao invés de cuidar de alguma enfermidade na saúde dessa população indígena afastada, ele está, de fato, levando o coronavírus para dentro daquela comunidade. Então, nós temos discutido vários aspectos em relação a essa população indígena, e são uma população indiscutivelmente mais vulnerável, como os moradores de rua, como aquela população privada de liberdade, enfim. Nós temos todo um contingente que tem uma dificuldade e uma exposição e uma vulnerabilidade maior e que precisamos ter um olhar diferenciado para essa população. Aí, Dourados, nós temos todas essas aldeias, Jaguapiru, Bororo, enfim, Bororó, perdão, tem todos esses. Aí nós temos uma realidade toda no Mato Grosso do Sul que nós precisamos olhar com muito carinho, com toda razão, com toda certeza. Sim. Inclusive é bom lembrar também que a ADOEMS integra o Comitê de Defesa Popular, que está fazendo várias ações aí, né, para ajudar essas comunidades indígenas, né, de Dourados, principalmente, né, da Jaguapiru, Bororó, de áreas de retomada também, que estão em mais vulnerabilidade ainda, para ajudar essas populações a enfrentar a pandemia, né, a pelo menos combater a fome durante esse período. Nós temos algumas perguntas aqui, só um momento, por favor. A Sandra Albano e a... Oi? Não, desculpa. A Sandra Albano... Ah, tá. A Sandra Albano e a Alaide Japecanga, elas querem saber se a mudança de ministro pode causar um descontrole da doença. O Paulo Edir fez a mesma pergunta, então vai nessa vibe. Veja bem, eu sou de uma geração lá de antigamente que, embora não menosprezando o papel do indivíduo no processo de transformação social, eu acredito no coletivo. Então, muito mais que um ministro, e tive um excelente relacionamento, eu individualmente, com ele, Mandetta, enquanto ministro, e a Fundação Oswaldo Cruz também, tivemos um excelente relacionamento, não temos que nos queixar. Mas eu não me preocupo com a saída do ministro per si, eu me preocupo com a mudança de uma política de controle da pandemia, da emergência no Brasil que estava sendo desenvolvida. Então, se essa mudança de ministro implicar também na mudança da orientação técnica que estava sendo encaminhada, aí sim, com certeza, causará prejuízo.
Agora, nós temos que esperar para ver como que vai se comportar esse novo o novo ministro, que a composição da equipe técnica dele, como vai acontecer, e quais são as propostas de fato que nós temos. Agora, evidentemente, é uma fragilidade que nós, Brasil, temos. Isso não acontece somente em nível federal, acontece em nível estadual, níveis estadual e municipais, e em que o gestor na área da saúde, ele deixou de ser um profissional que tem início, meio e fim de mandato e passou a ser um profissional que está sujeito a esta instabilidade praticamente desde o primeiro dia de administração que um secretário municipal de saúde, ou estadual, ou ministro assume. Nós achamos que isso é natural. Nós conseguimos misturar o debate político partidário com o debate técnico. E aí estamos nessa encruzilhada. A instabilidade que está no país está em muitos estados, em muitos municípios. Nós achamos que é natural, todos os anos, quando irão ocorrer as eleições municipais, para prefeitos, vereadores, haver uma troca na maior parte dos secretários municipais de saúde para facilitar uma composição que vai disputar a eleição municipal no mês de outubro e novembro. Nós já estamos aceitando isso como natural. Não é possível, gente, não é possível. Virou uma moeda de troca como qualquer outro. Então, esta instabilidade ela é muito ruim. Eu não quero dizer que não tenha que ter uma ligação política entre o secretário de saúde, a secretária de saúde, e o prefeito, o governador, o presidente. Não é isso, né? Agora, pode ter, ele deve ter. Agora, tem que ter um mínimo de estabilidade para poder levar adiante um projeto, um plano de trabalho, um plano de governo, seja em nível municipal, estadual ou nacional. Mas essa instabilidade tomou conta do nosso cotidiano. É raro encontrar um secretário municipal de saúde de uma cidade de nível médio, um porte médio ou grande, que fique 4 anos como secretário. É raríssimo encontrar isso. É raríssimo. O comum é ter 2, 3 trocas durante os 4 anos da administração. Então, a ausência de administração de políticas públicas sólidas faz com que, em determinado momento em que a percepção da população passa a ser negativa em relação ao gestor máximo, seja ele o prefeito ou o governador, o que a gente faz? Mais ou menos como os grandes clubes de futebol. Eu troco o técnico e não mexo na equipe. Então, eu não mexo na política sanitária das prioridades, eu tiro o secretário de saúde. Ou o ministro, no caso. Então, no caso, o ministro, exato. Então, professor, nós já estamos encaminhando para a reta final, tá? Nós temos uma pergunta aqui que ela vai ao encontro de uma das perguntas que nós já tínhamos no nosso roteiro, que é a do Matheus Boldrini. Ele quer saber se, na sua opinião, existe alguma possibilidade real de um remédio eficaz ainda esse ano. E aí eu aproveito para emendar com a pergunta que nós já tínhamos preparado, porque, de acordo com os meios de comunicação, não há ainda uma droga específica para combater a infecção provocada pelo coronavírus. Em casos mais graves, em que há comprometimento do sistema respiratório, impõe-se o uso de respiradores mecânicos. E aí, como o senhor explica, né, como explicar a recuperação dessas pessoas sem o uso de medicamentos específicos para a população em geral e fazendo com que ela não caia, né, em fake news de que existem medicamentos específicos já, né? Então, essas duas perguntas, né, se o senhor acredita que é possível, né, ainda este ano ser desenvolvido um medicamento específico, e também como explicar para a população, né, essa questão do que tem sido feito para recuperar os pacientes. Veja bem,
Veja bem, Norberto, não tem milagres, não tem milagres. O que nós fazemos quando surge uma doença nova, em especial uma doença infecciosa, que nós temos que enfrentá-la e buscar um tratamento? Nós pesquisadores, vamos atrás dos bancos de dados, seja de outros medicamentos que já estão sendo utilizados para outros fins, e nós os utilizamos, então, uma indicação secundária, digamos, e não aquela primária para a qual ele foi desenvolvido anteriormente, ou vamos nesses bancos das indústrias farmacêuticas observar princípios ativos de medicamentos que já vinham sendo testados, sobre os quais nós já conhecemos vários aspectos da farmacodinâmica desse produto no nosso organismo. Nós ganhamos tempo nesse processo. Por isso que, num primeiro momento, o que nós observamos? É a procura por medicamentos que já existiam e que nós imaginamos, pela característica de ação desse medicamento, que ele poderá corresponder àquilo, do ponto de vista terapêutico, aquilo que nós desejamos em relação a esses pacientes acometidos por essa nova doença. Por isso, fomos atrás da cloroquina, de antirretroviral, medicamento que usava para tratar HIV, etc. e tal. Esse que o ministro da Ciência e Tecnologia está falando, que é uma grande descoberta. Todo ano teve febre amarela. Esse medicamento que o ministro da Ciência e Tecnologia estava hoje nos meios de comunicação falando, ele vem à tona. Teve chikungunya, ele vem à tona. Teve zika, ele vem à tona. Tudo é um milagroso, ele sempre aparece, né? E não tem, tomara que agora dê certo, mas não, até todas essas alternativas anteriores não deram certo. É válida essa procura por algo já existente? Claro que é. Se nós observarmos, talvez um dos exemplos mais marcantes que a ciência tem, e a medicina e a saúde de um modo geral, e a farmacologia tem de modo geral para nos ensinar, é o tratamento do HIV. A primeira medicação que nós usamos com uma resposta adequada, e em especial para a transmissão vertical da mãe para a criança, né, inclusive na amamentação, foi o AZT. O AZT já existia, ele não foi desenvolvido para o HIV. Ele foi desenvolvido para outra aplicação. Então, essa busca nos bancos de dados, característica de doença, naquele caso deu certo. Tomara que agora também dê certo. Objetivamente, está todo mundo com a pergunta na cabeça: a hidroxicloroquina vai ou não funcionar? Não tem milagres, mais uma vez. Ela é uma medicação potente, que tem indicações precisas, com respostas adequadas, por exemplo, em algumas enfermidades autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, ou mesmo enfermidades infecciosas. Eu, pessoalmente, tenho já utilizado muito a hidroxicloroquina para tratar chikungunya crônica. Em muitos casos, dá uma resposta altamente satisfatória naqueles doentes que estão há 6 meses, 8 meses, 1 ano, com o quadro inflamatório repetitivo causado pela chikungunya. Agora, dá efeitos colaterais. Não em todo mundo, mas dá efeitos colaterais. E não é um medicamento para usar como rapadura e farofa, não é. Aliás, muito gostoso rapadura e farofa, mas não é para. Temos que tomar cuidado, temos que ter cautela. Nós, pela formação cultural, religiosa que nós temos, nós tendemos sempre a torcer para uma saída milagrosa. Eu também gostaria que em 1 mês tivéssemos um medicamento e que tudo isso que está acontecendo ficasse como história do passado e a vida voltasse ao normal, o nosso convívio, abraçar os amigos, as amigas, os familiares e ver o jogo no Maracanã, meu Mengão. Estou com saudades dos gols do Gabigol, claro, né, pô? Nunca mais pude ir ao Maracanã. Todos nós gostaríamos de que isso fosse um sonho que aconteceu e surgiu um medicamento que resolveu o nosso problema. As pesquisas desenvolvidas em várias partes do mundo não estão apontando nessa direção. Tem alguns ganhos? Tem, mas nada em nível de que vamos resolver o problema. Em relação aos respiradores, nós temos um processo inflamatório
cuja fisiopatogenia, a ação do vírus ali dentro dos pulmões, nas células dos pulmões, a resposta do organismo àquele vírus que passa por ali, isso tudo nós estamos aprendendo, estudando dia e noite e dia. Nós não compreendemos toda essa dinâmica, mas já tem observações importantíssimas mostrando que deixar aqueles pulmões em repouso, entre aspas, ou seja, colocado na ajuda de um respirador, tem contribuído positivamente com a evolução clínica desse doente. Isso não há dúvida em relação a essa situação. Todos os países do mundo estão observando isso. Não é à toa que o mundo todo está correndo atrás desses respiradores mecânicos. Estados Unidos praticamente comprou o que tinha no mundo para os seus habitantes lá que estão com a Covid. Por quê? Porque não tem medicamento, esse agora do ministro, cloroquina, que dê jeito na expectativa que se esperava. A respiração, a terapia intensiva, deixar esses pulmões descansando, entre aspas, até que aquela fase mais aguda, provocada pela presença do vírus e a resposta daquele organismo sobre esse vírus que está ali, ou seus produtos, até que essa briga, essa luta se amenize, o processo inflamatório vá paulatinamente reduzindo e as funções pulmonares voltem também paulatinamente a serem normais outra vez. Claro que, como são doentes que normalmente exigem um período prolongado nesses respiradores, muitos deles, a partir de determinados dias nos respiradores, terão que ser submetidos à traqueostomia. O respirador não pode ficar 30, 40 dias no respirador. Ele tem um prazo ali que pode ser feito. A partir daquele período, tem que fazer a traqueostomia e retirar, que é um orifício na orofaringe, aqui na traqueia, para facilitar a respiração da pessoa. Claro que ficar tanto tempo acamado pode provocar infecções bacterianas no ambiente hospitalar. Tudo isso tem que ser manejado, vai surgindo e vai acompanhando. Finalizando, claro que quem tem pulmões prejudicados por uma série de outros fatores anteriores à Covid, certamente terão dificuldades adicionais para enfrentar esse sofrimento causado pelo processo inflamatório em todo o seu aparelho respiratório. Ok, então, excelente fala. Ao Matheus, acho que sim, né? Tratamento Mas eu sou pesquisador, eu adoro, eu acredito que a gente vai encontrar, não em curto espaço de tempo, assim como nós também iremos encontrar uma vacina, não tem a menor dúvida. Provavelmente o nosso grupo de pesquisa já foi contactado por empresas estrangeiras, provavelmente a gente venha e dentro de alguns meses a começar a testar vacina, inclusive no nosso querido Mato Grosso do Sul. Eu acredito piamente na ciência, na tecnologia e no desenvolvimento, né? Nós, hoje, 2020, estamos dando a nossa contribuição a partir de um legado de décadas, de séculos atrás, que nossos antecessores também deram a sua contribuição. Há um processo de desenvolvimento histórico, né? Cada um no seu momento histórico dando a sua contribuição para que um dia esse país seja diferente, a gente viva numa sociedade menos desigual, onde tantos não tenham tão poucos e tão poucos não tenham tanto, como nós observamos agora, né? É provável, inclusive, que a gente olhe no retrovisor da vida, digamos, daqui a 10, 15, 20 anos, todos nós envelhecidos, a gente diga, puxa, não conseguimos construir a sociedade que nós tantos gostaríamos, uma sociedade fraterna, menos desigual, que nós tantos sonhamos. Mas se nós tivermos a certeza que, pelo menos, não nos omitimos no nosso momento histórico, já está de bom tamanho. Ok, então, nós já estamos encerrando, professor, e gostaria que a professora Cássia fizesse uma fala final, algumas considerações finais. Depois também o senhor faz as suas considerações finais.
Bom, professor, eu queria agradecer imensamente pela sua colaboração com a Duemes e as importantes contribuições que o senhor deu com a gente aqui agora. Temos uma série de outras perguntas que estão no YouTube, né? A gente vai encaminhar todas essas perguntas. Na medida do possível, a gente vai postando. Se o senhor puder responder, a gente posta tudo de uma vez só, para a gente fazer um informativo nesse povo, né? O Norberto está aqui, a gente vai fazer um material sobre isso. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, dizer que a gente tem a pretensão de usar esse canal para fazer outras atividades, convidar outras pessoas e continuar trabalhando nisso, né? Lembrando que a gente não pode deixar de falar que nós temos, assim, uma notícia atrás da outra, toda hora a mesma coisa acontecendo, a gente acorda pensando, meu Deus, o que aconteceu hoje, né? E nós temos medidas muito cruéis, né, para a nossa universidade, e eu estou dizendo para todas as universidades, agora especificamente falando das profissões de saúde, né, uma medida provisória que quer levar os alunos ainda em formação, sem grandes supervisões para campo, e eu ainda não concordo com essa posição, eu acho que a maioria das pessoas também tem essa visão. Então, assim, uma coisa em cima da outra, e às vezes a gente não está dando conta de responder ou até de conseguir ler tanta medida provisória. Eu não sei como que, eu acho que a geração espontânea, surge em geração espontânea essas medidas provisórias que a gente tem recebido ultimamente. Mas quero chamar todo mundo que está aqui nos ouvindo, quem depois vai assistir esse vídeo, que vai ficar disponível também, para vir contribuir com a gente. Nós estamos com grupos de trabalhos, com grupos de estudos, pensando não só na pandemia, mas como é que a gente vai fazer também no pós-pandemia, que foi muitas coisas colocadas aqui. Então, agradecer de coração, foi muito bom, fazia tempo que a gente não conversava, né, professor? Acho que a gente precisa, não sei se vai ser agora, mas a gente precisa tomar aquela cerveja que faz tempo que eu estou com vontade, ok? Muito obrigada, Norberto, meus parabéns, e boa noite para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu passo aí para o professor Rivaldo fazer também as considerações finais dele. Obrigado, Norberto, toda a equipe da Duemes, professora Cássia. Cássia, aprendi muito com ela, né? Ela me orientou no doutorado, né? Ela me ensinou pesquisa qualitativa, que não era a minha praia, mas enfim, ela e a professora Sônia Andrade. Parabéns pela luta de vocês, a organização sindical é uma trincheira importante, o debate aberto, franco, é outro, importantíssimo. Nesse momento de afastamento físico, essa ferramenta ela é importante para fortalecer as nossas redes sociais, as redes de proteção que nós temos, e está acompanhando o que está girando no mundo como um todo. Como vocês sabem, a Cássia sabe, eu não sei se todos, eu sou pertinho aí de Dourados, eu sou nascido e criado e vivido muito tempo em Glória de Dourados. Eu sou, acho que, a segunda ou terceira pessoa que nasceu em Glória de Dourados. No dia que eu for visitar a Glória, Cássia, eu passo aí por Dourados, a gente senta e conversa e resolve pelo menos parte dos problemas do Sistema Único de Saúde, se não todos, né? Vai depender do tempo da nossa discussão. Mas vocês estão de parabéns, os cenários são difíceis, nós vivemos momentos difíceis no país, momentos difíceis no mundo, essas mudanças que acontecem, tem muitas pessoas que ligam, que falam comigo, agora à tarde, com essas mudanças ocorridas em nível ministerial, muitas pessoas desanimadas, e agora, nós não podemos desanimar. Nós estudantes, professores, técnicos, trabalhadores de um modo geral na área da educação, da ciência e tecnologia. Muitos de nós têm pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós não temos o direito de desanimar, em hipótese alguma. Nós somos uns privilegiados dentro de uma sociedade, dentro de um país que vive um verdadeiro apartheid social.
Apartheid social esse que não foi construído em 2, 3 anos. Isso é fruto de 500 anos de uma política excludente que foi implantada nesse país e que persiste. Nós somos privilegiados, nós não temos o direito de desanimar em hipótese alguma. Por mais que tenha determinados dias que a gente sinta um certo baque, um certo desânimo, mas levanta a cabeça, vamos para cima. Um dia nós haveremos de vislumbrar vitórias outras que não o que nós estamos vivenciando. A gente há de conviver num espaço interno, dentro das universidades, mais fraterno, sem medo de expressar as nossas opiniões, sem estar cochichando pelos cantos, como muitas vezes a gente tem visto em várias universidades nesse país, porque muitos colegas, inclusive professores, têm medo de serem mal interpretados ou bem interpretados. Enfim, a universidade é local para ter balbúrdia, sim, é para ter desenvolvimento, sim, é para ter debate, é para ter proliferação de novas ideias. Nós não podemos aceitar o silêncio no ambiente universitário, no ambiente de educação. O contraditório faz parte da criação de um produto novo, de uma visão nova de mundo. Então, nós não podemos desanimar, não podemos aceitar determinadas mordaças que são colocadas, mas, por outro lado, também, o seguro morreu de velho, vocês sabem disso, é bem verdade que morreu também, mas viveu mais, né? Morreu também, mas viveu mais. Nós não podemos aceitar e nem fazer provocações. Temos que ter firmeza nas nossas posições, retidão na nossa ética, na nossa conduta cotidiana, sem fazer nem aceitar provocações. Todos os dias nós estamos ouvindo provocações que a gente tende a responder muito mais com o sangue, né, com a emoção do que com a razão. É importante ter calma. Eu tenho dito e repetido incessantemente que nós temos que fazer, adoro o Paulinho da Viola, como recomendado pelo Paulinho da Viola, né? Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Ou, se preferir, o Gonzaguinha também, que dizia coisa fantástica que era: no campo do adversário é bom jogar com muita calma, procurando pela brecha para poder ganhar. Lembram disso? Matilda. Então é isso, um beijo no coração de vocês e agradeço a oportunidade. Tá. Muito obrigado, professor Rivaldo. Gostaria de convidar todos que assistiram a essa entrevista para se inscreverem no nosso canal, também para acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos em todas as principais redes sociais. No Facebook, o nome da nossa página é ADUEMS, seção sindical do Andes, tá? Ou você pode acessar pelo link facebook.com/aduems.sindicato, acho que é mais fácil, né? E no Instagram, @aduems_, no Twitter também, @aduems_. Agradeço a todos que participaram, agradecemos novamente o professor Rivaldo Venâncio, professora Cássia Reis, e também todos que nos acompanharam aí. Ficamos para a próxima, né? Aguardamos todo mundo aí na próxima entrevista com o nosso próximo convidado. Nos acompanhe. Namastê. Namastê, forte abraço a todos. Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Angelim. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin pairou sobre os edifícios